Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Juízes capítulo 6, verso 14, é um texto muito precioso que nos fala da comissão de Gideão. Deus separou Gideão para que ele fosse um dos libertadores do povo de Israel. A palavra do anjo do Senhor para Gideão foi a seguinte: o Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? É muito precioso que aquele anjo enviado pelo Senhor encontrou Gideão no momento que Gideão estava trabalhando. Gideão estava malhando trigo, preparando-se para escondê-lo, para que quando os midianitas invadissem a terra, eles não encontrassem aquele trigo e não o tomassem para si. Porque se eles levassem aquele trigo, a família de Gideão ficaria sem recursos para a sua sobrevivência. Ali está Gideão trabalhando e trabalhando arduamente naquela tarefa. É nesse momento que o anjo do Senhor se manifesta a ele e diz a ele o seguinte: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. A resposta de Gideão parece ir na contramão daquilo que o anjo lhe diz. Porque Gideão responde ao anjo dizendo o seguinte: com que livrarei o povo de Israel dos midianitas? E então ele fala o seguinte: a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. A palavra dele foi tão simples e clara. Ele disse: eu não tenho como livrar Israel dos midianitas. Eu não tenho como enfrentar essa nação tão poderosa. A minha família é a mais pobre em nossa tribo. Ele pertencia à tribo de Manassés, uma das 12 tribos que constituíam o povo de Israel. E ele fala o seguinte: e eu sou o menor na casa de meu pai. Ele não tinha nenhum valor que o destacasse, a casa dele era a mais pobre dentro da sua tribo. Então ele diz: não tenho como livrar o povo de Israel dos seus adversários. É precioso que Deus não perguntou para ele se ele tinha ou não recursos. Não. O que o Senhor falou para ele é o seguinte: você tem força dentro de você. E eu quero que você, movido por essa força, se levante e abençoe o meu povo. É precioso que Gideão, quando olhava para si mesmo, não via na sua vida nada de especial ou nenhum recurso que o capacitasse para ser um servo de Deus na realização dessa tão grande obra de libertação que o povo de Israel necessitava. Contudo, o Senhor olhava para ele e via nele uma força interior que seria nas mãos de Deus um instrumento de bênção na vida do seu povo. Meu amado, é importante que nós lembremos disso. É importante que nós lembremos o fato de que o anjo lhe disse o seguinte: olha, eu serei contigo e você vai livrar o povo de Israel dos seus adversários. Mas aqui é fundamental que nós lembremos que, antes de dizer que seria com ele, o Senhor lhe falou: vai nessa tua força. E quando Deus falou isso para ele, é porque o Senhor conhecia Gideão melhor do que Gideão conhecia a si mesmo. E o Senhor sabia que ele tinha forças íntimas, interiores, que o capacitariam a ser o grande libertador do povo de Israel. Meu amado, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua provação, que tipo de dificuldade você enfrenta nesse momento, mas eu sei de uma coisa: Deus está falando também para você hoje, o mesmo que falou para Gideão. Vai nessa tua força e enfrenta a tua luta, enfrenta a tua batalha, peleja a tua guerra, porque Ele será contigo. É preciso que você atente para esse texto. Algumas vezes nós nos sentimos tão incapazes, achamos que as lutas são tão grandes, as batalhas são tão árduas, as muralhas são intransponíveis, os nossos adversários são poderosos e nós achamos que nós não temos como resistir a eles. E então o Senhor fala assim conosco: vai nessa tua força, continua caminhando com essa força que eu estou te dando, continua caminhando com essa força que é em seu interior, porque nessa força você será
vitorioso. Nesse momento, o Senhor está te chamando a isso. Nesse momento, o Senhor está te chamando a continuar lutando, continuar caminhando, continuar experimentando da parte dele a renovação das forças que você necessita para que você enfrente essas lutas que estão ao seu redor e para que você possa vencê-las. Não se entregue às provações, não se entregue às adversidades, não se entregue às restrições da vida. Não deixe que o diabo coloque em seu coração e mente a ideia de que você não tem força para vencer as situações ao seu redor ou que você não pode mudá-las. Não. Lembre-se, o Senhor é contigo e é Ele quem está dizendo para você: vai nesta tua força e conquista a vitória que você necessita na sua vida. E conquista a vitória, triunfando sobre todas as questões que estão ao seu redor. Confie em Deus, dê as mãos para o Senhor, caminhe ao lado dele e você será vitorioso sobre todas essas adversidades, porque é Ele quem está dizendo para você hoje: vai nesta tua força e alcança a vitória. Que Deus te abençoe.